Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. No início deste ano, grande parte dos portugueses deram conta que iam receber menos dinheiro, ou pelo menos pagar mais impostos. É disso que vamos falar neste Direito a Falar, daquilo que são as grandes alterações fiscais que estão em vigor desde o início do ano, o que é que mudou para empresas e particulares. São convidados desta edição Samuel Almeida Fernandes, é fiscalista, e também Luís Leão, é partner da Deloitte. Agradeço aos dois a vossa presença. Samuel, começo por si para lhe perguntar, em termos globais, já vamos à visão de pormenor. O que é que mudou com, digamos, a entrada em vigor deste novo Orçamento de Estado para 2013? O que mudou, essencialmente o orçamento está muito virado e o acréscimo da receita está muito focalizado em sede do IRS. Aí é que estão o grosso das medidas e a estratégia do Governo foi, no fundo, de alguma forma, uma estratégia algo conservadora na lógica da execução orçamental, uma vez que é relativamente mais fácil controlar, uma vez que grande parte das receitas de IRS provém ou de rendimentos de trabalho dependente ou de pensões. Portanto, essas são relativamente rígidas, sem prejuízo das flutuações no mercado de trabalho, etc. Foi aí que assentou a estratégia do Governo, de forma a assegurar ou tentar assegurar a execução para 2013. De qualquer forma, temos um agravamento da carga fiscal significativa e, a meu ver, também temos uma estimativa de execução orçamental bastante otimista, ou excessivamente otimista, a meu ver. Se quiser podemos falar um bocadinho sobre isto, mas a carga fiscal estimada em termos de receita fiscal, o Governo prevê aumentá-la em cerca de 10% relativamente a 2012, do qual grande parte assente no IRS, com um acréscimo de 30%. De qualquer forma, mesmo nos impostos indiretos, o Governo prevê um crescimento de cerca de 3%, que me parece amplamente otimista face ao quadro macroeconómico em que nos movemos e em que, obviamente, até já as previsões por parte do Banco de Portugal apontam para uma recessão de 1,9% face ao cenário de 1% que está previsto de recessão, que está previsto no orçamento. Luís, uma primeira abordagem deste orçamento. Globalmente, o que é que muda neste orçamento do Estado, em termos fiscais? Olhando para os números de 2010, nós percebemos que a receita fiscal em Portugal vive essencialmente de dois impostos, o IVA e o IRS. Eles juntos representam mais de 60% da receita total do Estado português. Qual tem sido a prática do Estado português ao longo de sempre? Aumentar a receita por via do IVA. Se nós olharmos para a execução orçamental de 2012, o IVA falhou rotundamente em 3 mil milhões de euros, aliás, o que justificou a operação relâmpago da ANA no final do ano 2012 para tentar equilibrar as contas públicas, porque era suposto o IVA ter aumentado em cerca de 2 mil milhões de euros e ele caiu 1.000 milhões de euros, daí o buraco. Ora, considerando que os dois pesos pesados de impostos são IVA e IRS, e o IVA está, aquilo que nós na Deloitte temos dito em várias apresentações, o IVA está no limite. A receita do IVA tem-se mantido mais ou menos constante na casa dos 13 mil milhões de euros, 12,5, 13,1, 13,2. Não varia muito disto, independentemente da taxa, o que mostra que os portugueses, cada vez que os preços aumentam, o que fazem é ajustar o consumo e, portanto, a receita do IVA mantém-se mais ou menos constante. O Governo, não tendo, de facto, conseguido ainda reformular o Estado e cortar na despesa pública, não teve outra alternativa senão aumentar o segundo peso pesado dos impostos, que é o IRS. Aliás, logo no início de outubro, o Governo, quando fez a sua conferência de imprensa, explicar que a decisão do Tribunal Constitucional de devolução de uma parte dos subsídios a pensionistas e funcionários públicos teria que ser compensado com medidas do lado da receita, anunciou que os portugueses, por via do aumento do IRS, iriam perder um subsídio e aí está, o 2013, grosso modo, grandes números, o aumento dos impostos corresponde a um subsídio. Essa decisão já estava sinalizada, de facto, há alguns meses. Samuel, vamos começar pelo IVA. Há este ponto, de facto, há aqui um ajustamento entre a economia real e aquilo que é o consumo das famílias, sendo que a receita se tem mantido mais ou menos constante. Parece-lhe que seria importante rever os escalões do IVA. Faz sentido termos estes escalões? Qual é a prática em termos europeus? A prática não é de todo em todo uniforme. Temos países que só têm uma taxa, a taxa normal, temos países que têm apenas uma taxa intermédia. Aquilo que nós podemos concluir em relação a Portugal é que tem uma das taxas normais mais elevadas
salvo erro, a terceira, se eu não me engano, a terceira mais elevada da União Europeia, o que é, relativamente ao nosso produto e ao rendimento disponível das famílias, é completamente desajustado em relação à nossa economia. No último relatório do FMI, publicado a semana passada, e eu, de facto, de alguma forma revejo-me nessa análise, talvez uma das soluções que poderia ser ponderada era a eliminação de uma das taxas, ou a reformulação completa das taxas intermédia e da taxa reduzida, de modo, e portanto, reduzindo o cabaz verdadeiramente àquilo que fosse bens essenciais, e permitir por essa via, através dessa poupança, reduzir a taxa normal, induzindo de alguma forma mecanismos para maior consumo no mercado interno. Como sabemos, o mercado interno está em quebra há vários anos. E é o mercado de grande parte das empresas portuguesas. Exato, ainda que do ponto de vista estrutural da economia o interesse deste Governo, e nesse aspecto não posso discordar do Governo, o interesse se centre na transformação, obviamente, desta economia em que as exportações valem pouco mais do que cerca de 35% do PIB, o que compara mal com alguns países nossos que possam ter a mesma dimensão como nós. Por exemplo, a República Checa tem uma economia em que 70% do PIB está assente nas exportações. É óbvio que nós não podemos viver sem o mercado interno, nem podemos, de alguma forma, exaurir de tal forma o mercado interno, sem criarmos, obviamente, enormes problemas sociais, num momento, obviamente, em que estamos a pensar numa reforma do Estado Social, precisamente com o emagrecimento desse mesmo Estado e das pensões que são pagas e das prestações em espécie que são pagas aos portugueses. Portanto, este equilíbrio seria importante, de alguma forma, devolver no mais curto prazo de tempo, devolver uma parte desta carga fiscal, devolvê-la às empresas e aos particulares, de forma a manter, pelo menos ligada à corrente, um mercado interno que está a desaparecer. E isso no dia-a-dia é notório e há vários sintomas preocupantes em relação ao estado em que algumas franjas da população se encontram. Relativamente ao IVA, era favorável a uma alteração, a uma simplificação daquilo que é o regime de IVA atualmente em Portugal? Tudo o que for por acaso, em relação ao relatório esse relatório do FMI que eu me referi há pouco e que foi a semana passada publicado ou disponibilizado, uma das notas mais importantes que eu retive foi que o número de horas médio despendido em Portugal, com o cumprimento de obrigações acessórias, portanto, quando estamos a falar de obrigações acessórias, são obrigações contabilísticas, declarativas e outras, excede larguissimamente a média europeia. Portanto, temos um sistema não só burocrático, como demasiado complexo. Portanto, e vai aumentar este ano. E vai aumentar este ano. A simplificação, não só do IRS... Existe algum fator de competitividade, de ganho de competitividade? É um fator de enorme ganho de competitividade. Não só a simplificação, como a estabilização do próprio sistema fiscal. São dois elementos onde Portugal, nos últimos anos, tem regredido de forma significativa e, desviando-me um bocadinho em relação à sua questão, sim, a simplificação do IVA, a redução precisamente das taxas, ser um sistema muito mais compreensível e que se pudesse manter durante um período de tempo e com simplificação das obrigações para as empresas seria algo desejável, fortemente desejável a médio e curto prazo. Luís, quando olhamos para o IVA, há aqui um fenómeno quase de galinha de ovos de ouro. Vamos aumentando a taxa, vai caindo o consumo, vamos tirando mais ovos, até que um dia a tentação é matar a galinha para tirar os ovos todos. A questão é, se nós olharmos para o IVA, é de facto possível pensarmos que se houvesse uma pequena redução da taxa de IVA ou uma redução da taxa de IVA, poderia aumentar o consumo e manter aquilo que é a receita fiscal? Ou isso seria demasiado arriscado para um governo na situação em que está a poder, de facto, tomar essa decisão? A história recente diz que o efeito é exatamente o contrário. Se nós olharmos para o ano de 2009, no ano de 2009 tivemos uma redução da taxa máxima de IVA de 21% para 20% e a receita do IVA caiu. E caiu estrondosamente, diria. Aliás, foi uma das razões para o déficit ter sido tão elevado nesse ano. E, portanto, o tema está muito relacionado com o consumo das famílias portuguesas e do dinheiro disponível que as pessoas têm efetivamente para gastar. Mais do que 1 ou 2 pontos na variação da taxa do IVA? Mais do que 1 ou 2 pontos na variação da taxa do IVA, mais do que tirar bens da taxa média para pôr na taxa máxima ou da taxa média para a taxa reduzida.
o comportamento do IVA não tem variado assim tanto ao longo dos anos, independentemente das alterações que têm sido feitas à taxa, e uma comparação nos últimos 7, 8 anos, então é gritante, o número está muito cristalizado. Não me parece que seja por via das alterações de taxa que o aumento da receita vá ser significativo ou não. O tema central e, tendencialmente, o debate que tem havido em Portugal tem-se esquecido deste pormenor. Este agravamento fiscal mantém um déficit acima de 7 mil milhões de euros. E, portanto, quando se fala em reduzir a despesa do Estado em 4 mil milhões de euros, estamos a dizer que vamos continuar com um déficit de 3 mil milhões. E, portanto, esta é a parte que é importante. A redução dos impostos é essencial para o relançamento da economia portuguesa, mas não pode ser à conta da dívida. Não pode ser à conta do aumento de dívida e do escalar da dívida, quer pública, quer da dívida privada portuguesa. E, portanto, é preciso, de facto, de uma forma estrutural, definir o que é que queremos do Estado português, definir quanto é que precisamos para pagar o Estado que temos e depois aí sim estaremos em condições de reajustar as nossas receitas fiscais e depois aí medidas mais políticas de facto, porque o IVA é um imposto relativamente cego, incide sobre consumo, não incide sobre rendimento e depois já são temas mais políticos sobre se devem ser os rendimentos mais elevados a pagar mais imposto a financiar o Estado, se deve ser os que consomem mais, bom, e já são outras considerações e outras opções políticas para discutir. Também. E que vamos analisar também um pouco mais à frente. Mas ainda mantendo o IVA, Samuel há pouco falava da questão da mudança estrutural da economia, um aumento daquilo que é o peso das exportações. Ora, isso tem um impacto determinante naquilo que é a receita de IVA, porque obviamente quanto mais as empresas exportam, menos e menos vendem no mercado nacional, menos IVA pagam. Há aqui de facto também uma alteração naquilo que é o impacto da receita fiscal cobrada. Eu não fiz essa análise, mas agora só voltando um bocadinho atrás, quando eu me referi à alteração da estrutura do IVA na lógica da simplificação e que a redução das taxas permitiria diminuir e, portanto, a eliminação ou mesmo a sua simplificação e, por exemplo, redução para apenas uma taxa intermédia ou reduzida para bens verdadeiramente essenciais, a minha perspectiva não seria por essa via de continuar ou de aumentar por essa via a receita do IVA, mas sim de manter. É porque eu tenho sérias dúvidas que, não havendo uma alteração verdadeiramente significativa nos próximos tempos, com este nível de carga fiscal e com este nível do IVA, que seja possível manter a receita de IVA tal como ela está estimada e a própria execução orçamental de 2012 assim o demonstra. Em relação à questão que me coloca, efetivamente, mais exportações, teoricamente, implicam menos IVA. Importa também verificar, de alguma forma, à base de que é que são essas exportações que são efetuadas, porque se elas também forem com maior incorporação de matérias-primas, também terá mais importações. Isso tudo tem de ser conjugado também com a própria balança de transações correntes, por um lado, e a própria manutenção mínima do mercado interno, lá está, que não irá desaparecer, permitirá de alguma forma manter. Ou seja, eu não creio que o facto de nós exportarmos mais seja necessariamente à custa da diminuição do mercado interno. As nossas empresas têm a desviar a sua produção ou desviar uma parte... Têm que vender mais, nomeadamente para fora. E nomeadamente para fora. Luís, comecemos por falar também do IRC. Quais são as grandes alterações para este ano em termos de IRC? Não, o IRC, claramente, este ano não é a estrela da companhia. E nestas ocasiões, normalmente, quando não é estrela, é pelas melhores razões, obviamente. Sim, não há grandes alterações ao IRC. O Samuel é mais especialista de IRC do que eu. A minha especialidade maior é de IRS, mas em termos de IRC, o grande destaque é a limitação da dedutíbilidade dos encargos financeiros, que ficam limitados a 3 milhões de euros ou 30% do EBITDA, sendo que ainda há muita discussão sobre o que é o EBITDA para este efeito e o que é que conta e o que é que não conta. Essa é a grande medida emblemática do orçamento para as empresas. Agora, a outra é a antecipação de receita por via da alteração da forma de estrutura dos pagamentos por conta de IRC e do pagamento especial por conta dentro de grupos de sociedades, em que há, no caso dos pagamentos especiais por conta dentro do grupo de sociedades, um aumento de facto do pagamento especial por conta. Dos outros pagamentos por conta há uma antecipação de receita do Estado, em que pode ir até 95% da coleta do ano anterior e, portanto, também a boa notícia é que dificilmente aumentará mais do que os 95%. E não há grandes alterações no IRC, até porque o IRC vale aproximadamente metade do IRS e convém também
Não esquecer que o IRC vale cerca de 5 mil milhões de euros. O IRS valerá mais do que 10 mil milhões em 2013, se a execução orçamental correr bem. E o Governo, de facto, em matéria de IRC, não colocou as empresas que já pagam IRC a pagar mais, porque também convém não esquecer que poucas empresas representam quase a totalidade do IRC cobrado em Portugal, porque a esmagadora maioria das empresas portuguesas não paga, de facto, IRC. Samuel, quando olhamos para aquilo que é a estrutura fiscal, entrando aqui no IRC, é saudável uma economia que tem uma coleta tão mínima de IRC relativamente àquilo que é o IRS ou o IVA? É curiosamente importante notar essa matéria que quando olhamos para as taxas, apenas para a taxa nominal, entre a taxa do IRC mais a derrama estadual, podemos, em alguns casos, ter taxas de 31,5%. E essa já está claramente no topo em termos dos nossos parceiros europeus. O nosso problema, e de facto, como o Luís disse bem, centra-se na circunstância de as 100 maiores empresas representarem mais de 70% do IRC e as 500 maiores representarem quase 80%, 90% do IRC que é cobrado anualmente. Portanto, o nosso problema está aqui numa base tributável que é particularmente pequenina. E aquilo que tem acontecido é que, precisamente para combater esse fenómeno, têm sido, a meu ver, introduzidas medidas no IRC que não só lhe retiram coerência e unicidade, como ainda por cima agravam precisamente e retiram competitividade àquelas que são as maiores empresas e não têm em conta a situação do tecido empresarial português, as pequenas e médias empresas. Nós temos um conjunto de normas especiais anti-abuso que são completamente enxertadas no sistema, mas não têm coerência entre si, e continuamos a insistir em não implementar um sistema simplificado, um verdadeiro sistema simplificado de IRC, simplificado a todos os níveis. Nós tivemos em tempos um regime simplificado de IRC para pequenas e médias empresas, mas depois que criou-se na altura a ilusão que era simplificar também para efeitos contabilísticos e de obrigações acessórias, e não era. E, portanto, esse também era um dos obstáculos, e nós temos de ajustar aquilo que são as obrigações declarativas das empresas ou das pequenas e médias empresas, porque é impensável num tecido empresarial que é composto por empresas que não têm mais do que 10 trabalhadores, e já estou a ser otimista, este é o tecido empresarial português, que nós tenhamos um sistema de IRC com a complexidade que temos. Há uma miopia por parte de quem gera a máquina fiscal relativamente àquilo que é o tecido empresarial, porque muitas das obrigações fiscais ocupam grande parte daquilo que é a mão de obra disponível para criar riqueza dessas empresas, obviamente. Mas só ocupam para um número muito pequeno. Ou seja, as horas de compliance, de facto, para o tecido empresarial que paga impostos é particularmente exigente. As outras, pura e simplesmente, não cumprem. E nós não temos, pura e simplesmente, condições, nem nós, nem nenhum país, tem condições para fiscalizar 500 mil pequenas e médias empresas. Isto é absolutamente irrealizável do ponto de vista, e é impensável que a pequena e média empresa e este tecido empresarial, composto muitas vezes por unidades familiares, em que a confusão entre o património pessoal e o património empresarial é quase total, é inimaginável que estas empresas vão alguma vez cumprir com grande parte das obrigações que estão criadas e que alguma vez gerem resultados. Como não é possível fiscalizá-las, portanto, o melhor, e que foi a solução que é adotada em grande parte dos nossos parceiros, é criar um regime simplificado, com uma coleta mínima obrigatória, em que, pura e simplesmente, eu liberto a máquina fiscal da fiscalização destas entidades, asseguro um mínimo de receita fiscal. A fiscalização acabaria por ficar mais cara do que o imposto, eventualmente, que fosse recuperado. E ela, hoje própria, também, a própria fiscalização também está centrada na unidade, hoje em dia criada, que já havia uma quase informal, de grandes contribuintes, em que, pura e simplesmente, a inspeção tributária vive dentro das empresas. Importa ter a noção que, para relativamente às maiores empresas portuguesas, a inspeção passa lá metade verdadeiramente do ano e essas são escrutinadas até ao limite. E, portanto, há um total desequilíbrio entre aquelas que pagam e aquelas que estão completamente fora ou relativamente fora do sistema, e uma base tributável que é relativamente pouco homogénea e pouco alargada, com a agravante, e daí a necessidade também da criação desta Comissão para a Reforma do IRC, que criamos aqui um pequeno monstro relativamente àquelas empresas que tenham capacidade de exportação
ou que tenham capacidade de internacionalização, temos um sistema fiscal que não é suscetível, a nível do IRC, que não é suscetível de atrair, por um lado, investimento, embora a razão não seja apenas o IRC, longe disso, mas que não é suscetível, pelo fator fiscal, que não é suscetível de atrair novo investimento ou até potenciar investimento através de Portugal. Note-se um exemplo, nós temos uma relação privilegiadíssima com os países de língua oficial portuguesa. Os países de língua oficial portuguesa estão no radar hoje em dia do investimento estrangeiro, não apenas português, mas estão no radar. E eu não tenho conhecimento. No escritório eu trato muito desse tipo de projetos. Posso-lhe garantir que não há um único investidor estrangeiro que alguma vez tenha lembrado de Portugal como plataforma, enfim, a Zona Franca da Madeira ocasionalmente, mas que se lembre de utilizar Portugal como plataforma de investimento nesses mesmos países. E não se lembra simplesmente que não somos atrativos como tal. Não somos atrativos por variedíssimos motivos. Pelo próprio sistema fiscal, pela instabilidade do sistema fiscal, pela burocracia associada, falta de transparência do nosso mercado e, por outro lado, também com uma excessiva morosidade da justiça, que é um fator verdadeiramente crítico hoje em dia, sendo impensável quando um cliente me pergunta, um investidor estrangeiro me pergunta qual é. Então, se eu tiver um problema, quanto tempo é que isso se resolve aí em Portugal? E eu tenho para lhe oferecer, em primeira instância, isto talvez, com a administração fiscal é raro resolvermos, portanto, isso não é usual acontecer. Portanto, se formos para tribunal, em primeira instância poderá levar 4, 5, 6 anos, depois é mais 1, 2 anos de recurso. Portanto, isto é impensável do ponto de vista, enquanto não alterarmos este quadro, enquanto não tivermos uma reforma do sistema fiscal, que agora nem sequer é a altura da sua globalidade para realizá-la, enquanto não definirmos a reforma do Estado em si mesmo e depois sabermos que tipo de Estado é que queremos, como é que o vamos financiar e que tipo de sistema fiscal é que o vamos patrocinar, um dos elementos que devia ser absolutamente na agenda política é, pura e simplesmente, nós não podemos transformar o Orçamento de Estado, que é anualmente aprovado, não podemos transformá-lo numa mini-agenda de reforma fiscal que todos os governos utilizam. Eu faço notar que isto é paradigmático. Os nossos parceiros, os países de língua oficial portuguesa, e volto lá novamente, têm os sistemas fiscais deles relativamente inspirados, mais, menos, têm relativamente inspirados no nosso sistema fiscal. E nenhum deles replica este modelo. Ou seja, o Orçamento de Estado é utilizado em países supostamente menos desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, é utilizado como um instrumento para pequenas correções, introduções de pequenas alterações, um incentivo, uma alteração disto e daquilo. Nós, em Portugal, temos todos os anos, uma mini-reforma fiscal. Isto é impensável do ponto de vista de se queremos nos tornar competitivos e se queremos atrair investimento estrangeiro, este cenário tem de se alterar radicalmente nos próximos anos. Pegando nas palavras do Samuel, vou-lhe dar um exemplo concreto. Há 1 mês e meio atrás, nós tivemos um contacto de uma empresa asiática para investir em Angola. E nós, no escritório aqui de Lisboa, supervisionamos o mercado angolano, temos escritório em Luanda, e, portanto, fomos contactados para o investimento para Angola. Acha que essa empresa asiática equacionou sequer uma empresa portuguesa para canalizar o investimento para Angola? Quer fazer o investimento? Obviamente não. Claro. E, portanto, parte do trabalho era, dentro da Europa, entre Luxemburgo, Holanda, Malta ou Espanha, qual é que é o país onde nós vamos colocar a empresa europeia para depois fazer o investimento para Angola? Não Portugal. E, portanto, não passa sequer pela cabeça de um investidor internacional utilizar Portugal como uma forma de investimento para os países africanos. Portanto, não funciona. E o Samuel tocou um dos pontos que é essencial para um investidor internacional. Imagine que alguém vem para Portugal e quer fazer uma fábrica do que quer que seja. Senta-se connosco numa reunião e diz, ok, qual é que é o regime fiscal português? É este. Muito bem, faz o seu business plan e quando acaba o business plan vem ter connosco e pergunta-nos, então e qual é a garantia de que o vosso regime fiscal a 10 anos, que isto entretanto Mas os primeiros 5 provavelmente na segunda anos... reunião já tinha mudado o regime fiscal, entretanto. Se olharmos para os últimos 2, 3 anos, provavelmente sim. Mas a verdade é que ele olha e faz um business plan a 10 anos, onde provavelmente nos primeiros 5 ou 6 não irá dar lucro porque estará a pagar uma série de investimentos, e pergunta, então quando isto começar a dar lucro, daqui a 7 ou 8 anos, qual é que é a garantia que o sistema fiscal vai ser igual ao que é hoje? E a resposta invariavelmente tem de ser, com 90% de certeza não vai ser igual. Não sei qual vai ser, mas não vai ser igual. E com isto, o investidor fica inibido de fazer o investimento porque não sabe exatamente
qual é que vai ser o retorno do seu investimento, mesmo do ponto de vista fiscal. Repare, nós temos várias apresentações de colegas nossos que vêm da Holanda e fazem alguns roadshows por empresas portuguesas sobre os regimes holandeses. A primeira linha de qualquer slide sobre a Holanda é exatamente contrário ao nosso. Porque a primeira coisa que é dita é estabilidade do sistema fiscal holandês. Há um regime no Luxemburgo que são das holdings de 1929. Porque o regime vem de 1929. É impensável nós, em Portugal, sequer termos o regime desde 2000, quanto mais de 29. E, portanto, este é outro dos fatores críticos para um investidor internacional, que é saber, quais são as regras do jogo. O exemplo daquilo que falei há pouco sobre a limitação à atividade dos encargos financeiros. Quem fez um investimento há 5 ou 6 anos, alavancada em dívida, neste momento estava a contar com um determinado retorno sobre o investimento e um determinado grau de fiscalidade associado. De repente, a meio do investimento, as regras do jogo alteraram-se e vai pagar mais impostos do que aqueles com que tinha contado, apenas e só porque sim, não por outra razão. E, portanto, de facto, a falta de visão estratégica de Portugal como plataforma de investimento noutros países, que, aliás, se reparar, é como faz a Suíça, é como faz a Holanda. A Suíça, o que é que fez? Criou um dos melhores sistemas bancários do mundo e o orçamento suíço é para a cunha dos outros. Porque investe através da Suíça, a Suíça cobra comissões, através das comissões paga impostos e, portanto, financia-se através dos outros. O mesmo com a Holanda. A Holanda criou um dos melhores regimes de holdings do mundo e canaliza através da Holanda os investimentos, cobrando um pouco a cada pessoa que investe através da Holanda. O Luxemburgo fez o mesmo com os fundos de investimento. Portugal, cada vez que aparenta ter um regime mais interessante para um investidor internacional qualquer passar por Portugal, rapidamente começam a surgir vozes da discórdia a dizer não podem ter este regime, estão a fugir a não sei quanto, estamos a poupar não sei quanto, se eles pagassem impostos pagavam Y, muda-se o regime e eles fogem. E, portanto, Luís, nem investimento, nem impostos. Neste mundo que hoje, obviamente, é global e que todos os países, como o Samuel dizia, desde o país mais pobre ao país mais rico, todos andam à procura de investimento, parece-lhe que existe alguma falta de miopia ou de conhecimento por parte de quem decide estas questões? Porque, obviamente, são questões, o Samuel há pouco dizia, parece uma expressão particularmente interessante neste caso, a administração fiscal passa grande parte do seu tempo dentro das empresas. Ouvem estas questões, os políticos ouvem estas questões, ouvem os empresários. Porquê é que há tantos anos não se faz uma reforma profunda do sistema, mas se vão fazendo pequeninas reformas todos os anos? Isso é uma pergunta fantástica a fazer a quem passou pelo sistema e quem teve responsabilidades governativas em Portugal ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. A verdade é que muito boa gente com muito boas intenções tem passado por essas funções, chega e não consegue. Não sei, vou-lhe dar um exemplo concreto. Aliás, o Samuel tem partilhado das nossas dores. Portugal, em 2009, criou, para pessoas singulares, um dos melhores regimes fiscais, eu arriscaria, do mundo. O regime chama-se de residentes não habituais e que tem como intenção atrair estrangeiros para o território português, para cá estabelecerem a sua residência, oferecendo um regime fiscal privilegiado para as pessoas que vêm para cá. Estou a simplificar a dizer estrangeiros, porque na realidade não são estrangeiros. São pessoas que nos últimos 5 anos não foram residentes fiscais em Portugal. A prática da administração fiscal portuguesa, desde 2009 até hoje, tem sido a de fazer tudo por tudo para impedir a aplicação do regime a quem muda a residência para Portugal. Desde há um excesso de zelo. Nem sequer é excesso de zelo, porque é criar legislação que não existe. E, portanto, nós sentimos, na prática, a frustração de pessoas que até querem vir, pessoas que até têm intenção de vir, pessoas que até vêm fazer investimento em Portugal e que vêm gastar dinheiro em Portugal e que depois, na prática, não conseguem sequer aplicar os regimes fiscais que Portugal até já criou. Muito bem, vamos continuar a falar de impostos neste Direito a Falar. Partimos agora para um brevíssimo intervalo. Regressamos já a seguir. Até já.